se Deus, pelo seu justo julgamento, Ele diz que nós merecemos tanto o castigo temporal nesta vida quanto o castigo eterno, como é que então nós poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça por Ele? E aí então a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele requer do homem que a sua justiça ela seja satisfeita, porque o homem pecou contra o Senhor. E o homem deve satisfazer essa justiça não por pedaços, mas por completo. Ou então outra pessoa deve fazer isso por ele. Nós vimos que, biblicamente falando, essa exigência permanece sobre os homens e nenhum homem, até hoje, conseguiu sozinho satisfazê-la por completo, ou conseguiu outro homem semelhante a ele, ou outra criatura que pudesse fazer isto por ele. Nós percebemos que, a partir da pergunta de número 12, embora o nome de Jesus Cristo ainda não seja mencionado nas perguntas do catecismo, só mais adiante o nome dele será mencionado literalmente, nós já vamos perceber que a Bíblia vai nos preparando e nos mostrando que nós somos fracos, pecadores, inúteis, não temos capacidade natural de alcançar este favor e graça diante de Deus, mas sendo Ele justo, mas ao mesmo tempo misericordioso, Ele providenciou para nós um Redentor, seu nome é Jesus Cristo. Então, as perguntas que são, as perguntas seguintes, elas vão aprofundar para nós um pouco mais essa doutrina, e depois nós vamos ver a apresentação já, a menção a respeito deste Redentor maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus. É interessante notar que a graça de Deus, ela não pode ser compreendida pelo homem sem que ele também conheça aquilo que a Bíblia diz sobre a justiça de Deus. A graça de Deus, ela se torna extremamente barata para o homem se ele não entende que esta graça, para nós, significou um preço altíssimo para aquele que morreu em nosso lugar, que deu a sua vida por nós, que se fez o nosso Redentor. Então, o que foi gratuito para nós, teve um preço elevadíssimo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o aprofundamento nesta doutrina é importante para que cada vez mais nós nos apeguemos a Jesus, nos apeguemos ao nosso Senhor e Salvador. Então, pergunta de número 13, ela vai apertar mais aí a corda, o nó. A situação do homem, ela é realmente terrível. Diante de Deus, sem Cristo, o homem não se encontra em uma boa situação. Então, a pergunta de número 13 levanta a questão, podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Ou seja, essa justiça que Deus requer do homem? Resposta, certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Então, não podemos satisfazer essa justiça que Deus requer de nós, como homens naturais, não temos poder para isso, mas, pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. A nossa quilometragem, ela aumenta a cada dia, à medida em que nós envelhecemos. E aí, quais são as passagens sugeridas para a gente reforçar este assunto hoje? Salmo 130, versículo 3. Vamos abrir a Bíblia. Salmo 130, versículo de número 3. Este salmo, que é conhecido como De Profundis, que é a expressão latina que diz das profundezas, originou já belos cânticos, inclusive um que o nosso coral já cantou algumas vezes aqui, e que descreve a beleza deste salmo e mostra como este salmo apresenta a nossa situação perante Deus, nosso Senhor, que requer que a sua justiça seja satisfeita por conta do nosso pecado. O versículo 1 e 2, os primeiros versículos 1 e 2 dizem assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Vamos ler o versículo de número 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, alguém
tem poder neste mundo? Algum homem, será que pode satisfazer essa justiça? O Salmo 130, versículo 3, responde que não. De maneira poética, porém consistentemente bíblica, o salmista diz: se observares, Senhor, iniquidades, se contemplares iniquidades nos homens, pergunta o salmista, quem, Senhor, sobreviverá? Continuará de pé? Aquela questão que trata sobre o problema do mal, ela é respondida biblicamente, ou pela palavra de Deus, quando trata inicialmente não daquilo que os filósofos do nosso tempo tentam apresentar e questionar. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? A Bíblia trata da maneira diferente, ou trata de uma maneira totalmente diferente. O problema do mal, a Bíblia mostra, deve ser enxergado primeiramente quando nós olhamos para nós mesmos. Se Deus é santo e Ele observa diariamente as nossas iniquidades, por que a gente ainda subsiste? Por conta da bondade, da misericórdia e da longanimidade dEle, que segundo a Escritura nos ensina, deseja o Senhor que os homens se arrependam. Então, cada vez que o homem tem a sua vida preservada, prolongada neste mundo, é prova de que Deus é misericordioso com ele e que está dando tempo para que ele se arrependa, crendo em Cristo e sendo salvo. Porque se o Senhor observasse a iniquidade como Ele enxerga em cada um de nós, porque nós podemos, digamos que esconder esta iniquidade, quando nos relacionamos, nós conseguimos manter um pouco. Obviamente, quando nós estamos lidando diariamente uns com os outros, percebemos como somos pecadores, mas conseguimos manter uma certa aparência. Diante dos homens, nós conseguimos, por exemplo, não nos expor, tentar entrar e sair dos lugares, tentar manter uma postura com educação, com cordialidade, tentar fazer tudo corretamente. Mas Deus, que a tudo vê, ainda assim encontra vaidade em nosso coração, e vaidade é pecado. Ainda assim enxerga o nosso coração e contempla uma gota de idolatria. Quebramos a lei do Senhor. E aí, mesmo assim, Ele permite que nós subsistamos. Então, a pergunta do salmista, ela é, ao mesmo tempo, cheia de contrição e arrependimento e também de confiança na misericórdia de Deus para dirigir esta oração e este canto. Porque ele sabia que o Senhor, quando observa a iniquidade dos homens e desejando com seus olhos santos, Ele pode fulminá-los, como fez com Nadab e Abiú, porque apresentaram fogo estranho na presença do Senhor. Como fez com Uzai, porque tentou ajeitar o inajeitável, porque não deveria o povo carregar a arca em carro de bois, e quando a arca estava caindo, ele corre para ajeitar. Mas Deus disse: olha, ninguém pode tocar na arca, e quando ele toca, ele morre. Ele não poupou aqueles que em Corinto estavam tomando a ceia indignamente. E muitos hoje adoecem, enfermam e até mesmo morrem e se esquecem que aquele juízo ele vem sobre os homens quando eles transgridem a lei de Deus. E aí a pergunta, ela vem à nossa mente: como é que eu, cheio de pecados, muitas vezes ministro a ceia para vocês e Deus ainda permite que eu subsista? Fique de pé. Então, a pergunta deveria ser feita da maneira diferente. Mas perceba que a própria vaidade do homem já faz: e se Deus é tão bom, e por que o povo está morrendo, as guerras acontecem, a fome está se espalhando? E aí tenta-se novamente culpar ao Senhor, ao invés de olhar que o problema sempre está no coração dos homens. Está sendo sempre alimentado o pecado em seus corações. O Salmo de número... o Salmo agora mais não. No Novo Testamento nós encontramos também uma passagem. Vamos para Mateus capítulo 6. Vejam só que interessante também, que na oração do Senhor, que nós já estudamos aqui às quartas-feiras, e depois nós estudaremos aos domingos por conta da sequência no Evangelho de Mateus. Vejam que na oração do Senhor, Mateus capítulo 6, no versículo de número 12, o Senhor ensinou aos seus discípulos
certamente isto nos inclui, porque somos discípulos de Cristo, a orar pedindo ao Senhor que as nossas dívidas fossem perdoadas. Então, se nós pedimos a Deus que as nossas dívidas sejam perdoadas, é porque nós nos reconhecemos pecadores. E esta petição, no versículo 12, que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, nos faz lembrar que nós não podemos, por nós mesmos, satisfazer a justiça de Deus. Mas se nós não clamamos ao Senhor perdão por nossos pecados, nós então continuamos a acumular as nossas próprias dívidas. Porque, na realidade, quando nós oramos pedindo perdão ao Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos as nossas orações apresentadas ou oferecidas ao Senhor, confiamos nos méritos de Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade, nunca a nossa justiça própria. A nossa justiça própria, ela só nos prejudica, ela só nos afasta de Deus. Mas vejam que esta pergunta, ela mais uma vez demonstra a necessidade que nós temos de um Redentor. Aí nós passamos para a pergunta de número 14. Eu vou tratar dela, essa primeira pergunta que de hoje ela é pequena, pergunta 13. A pergunta 14, então, ela diz: e qualquer mera criatura pode satisfazer a justiça de Deus por nós? A resposta também é que, em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Ele não vai fazer isso. E, além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem há nenhuma criatura que possa libertar o seu próximo ou os outros dessa ira. Então vejam só que passagens interessantes são apresentadas aqui para nós. A primeira delas está no livro do profeta Ezequiel. Vamos para Ezequiel 18. Ezequiel 18. Você já deve ter ouvido falar na doutrina da maldição hereditária. Ezequiel 18 diz que ela não existe. Ezequiel 18, versículo 4 e versículo de número 20. Vamos ler o 4 e depois nós vamos ler o 20. Pulamos e lemos o 20. Ezequiel 18, 4. Vamos ler? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Ezequiel 18, de maneira objetiva, vai falar da responsabilidade de cada homem por seus próprios pecados. No versículo 4, o que o Senhor está dizendo é que todas as almas ou todos os homens lhe pertencem por direito de criação. Deus nos criou e Ele não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Ele conhece e Ele possui a alma do Pai e também a alma do Filho. E Ele diz que aquela alma que pecar, essa irá morrer. Se todos nós somos pecadores, nenhum homem pode substituir o outro, porque também peca. E aí, quando nós caminhamos um pouco mais e chegamos no versículo de número 20, vejam só o reforço, a ênfase dada pelo Senhor, mostrando a responsabilidade pessoal de cada homem diante de Deus. Versículo 20, vamos ler? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aí você pode me perguntar, mas pastor, e onde é que fica então aquele complemento ou aquela complementação ao segundo mandamento que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até 1000 gerações daqueles que o aborrecem, ou até a 3ª e 4ª gerações daqueles que o aborrecem? Como é que a gente explica isso aí? Quer dizer então que a maldição ela não é hereditária? Vejam só, o que o Senhor está dizendo é que se o homem pratica a iniquidade,
e ele ensina ao seu filho o caminho da iniquidade, a consequência trágica é que a maldição que está sobre ele estará sobre a sua casa, porque ele não está ligando, ele não está levando a sua família, sua esposa e filhos aos caminhos do Senhor. Mas o que é que acontece quando um pecador se converte? Vamos falar de maneira muito prática. Você não nasceu em lar evangélico, você não ouviu o evangelho, não foi levado para a igreja, você foi criado como um pagão, idólatra. Em determinado momento da sua vida, você conhece o evangelho. Quando você conhece o evangelho e crê em Cristo, a Escritura nos diz, está aqui, que se conhecemos a verdade nos liberta. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres, logo acabou a maldição. Mesmo crente, a doutrina da maldição hereditária, ela é absurda porque diz que às vezes alguns problemas que os crentes não tratam porque não se submetem às Escrituras, é fruto de maldição e precisa ser feito um descarrego. Não existe isso. Ele precisa obedecer à Escritura. Ah, pastor, mas eu aprendi assim e eu não mudo. Tem que mudar sim, se você é nova criatura em Cristo. Aquilo que ouvimos domingo à noite, tem que ter um pouco do DNA celestial em você, que leve você agora a viver para Cristo. Agora, notem como é interessante, do mesmo modo, na família de um crente, muitos pais pecam quando acreditam que filho de crente, crentinho é. E aí eles acham que só trazer o menino para a igreja, deixar o menino na classe de escola dominical, vai resolver o problema, quando na realidade não é isso. A igreja oferece as ferramentas, como meio de graça, a igreja fortalece, edifica, alimenta. Mas se no seu dia a dia você testemunha com o seu viver, com as suas palavras, com as suas ações, algo que o seu filho ouve na igreja, e vê você dizendo, irmão, que Deus te abençoe, que bênção, oh glória, e lá na rua você é um ímpio, não espere boa coisa do seu filho não, não espere não, porque ele vai observar e vai imitar vocês. Irmãos, é interessantíssimo que a Bíblia nos mostra que um dos importantes meios de nós transmitirmos, de nós fortalecermos, de nós edificarmos a igreja de Cristo é através da imitação. Provérbios nos ensina muito sobre isso. Se o filho vê você em casa, no trabalho, fora da igreja, totalmente diferente do que você é no domingo, ele vai imitar aquilo que você está fazendo e ele vai dizer assim, eu vou fazer como o papai. Você é igual DVD pirata, né? Lá na igreja eu funciono, lá fora eu estou estragado, porque veja como meu pai é esperto, ele engana todo mundo na igreja, mas lá fora ele faz o que todo mundo faz, então é legal. Aí depois o pai chora, arranca os cabelos e diz, o que foi que eu fiz? Você deu mau testemunho. Então, essa questão, ela precisa ser bem explicada. A responsabilidade pessoal, até mesmo para os filhos dos crentes, deve ser dita desde pequenos. Eles precisam entender que cada um é responsável e que eles têm o privilégio de serem criados no Evangelho. Crendo e ouvindo a respeito de Cristo, eles serão salvos se receberem, aceitarem a sua palavra, crerem nele para a sua salvação. Mas se eles não fizerem isso, continuará sobre eles a maldição, a alma que pecar, essa morrerá. Então, somente, irmãos, quando a igreja entende a importância de falar sobre esta realidade que trata sobre o céu, mas também trata sobre o inferno, as coisas ficam claras. Mas se nós escondemos a realidade, como igreja, nós deixamos de proclamar o Evangelho por completo. E o Evangelho por completo fala sobre o inferno e fala também sobre o céu. Então, o versículo de número 20 é extremamente esclarecedor. Quando você crê, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você não carrega mais maldição. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, abençoada por Ele, salva e liberta por Ele. Agora, vamos para Hebreus capítulo 2. E nós temos outra passagem no Novo Testamento. Hebreus capítulo 2. Que reforça esta primeira
consideração aqui da pergunta 14. Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Você é responsável por seus pecados e você prestará contas ao Senhor pelos seus pecados. Hebreus 2, de 14 a 18, vejam só. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura, do versículo 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A descrição aqui é que o Senhor nos deu a Cristo, e Cristo veio para propiciar ou expiar, ser o nosso sacrifício, e a salvação proporcionada por Cristo, embora os termos veio salvar o seu povo sejam, o termo veio salvar o seu povo seja usado na Bíblia, não retira a doutrina que diz que quando Cristo ele ofereceu-se de uma vez por todas como sacrifício por seu povo, ele estava dando sua vida por cada um de nós, pagando os pecados cometidos por cada um de nós individualmente. A responsabilidade pessoal que temos diante de Deus, de que a sua justiça seja satisfeita, que não poderia ser transferida para outra criatura, é recebida pelo próprio Filho de Deus, quando ele mesmo se tornou o Cordeiro de Deus, do Pai, que tira o pecado do mundo. Então, não há outro caminho, de fato. Não há nada que possamos fazer, nem que outra pessoa possa fazer por nós, exceto o Filho de Deus, o Emanuel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a outra passagem que vai nos lembrar a iniquidade que nós carregamos é aquela que nós já lemos no Salmo 130, eu não irei repetir, mas temos uma passagem no livro do profeta Naum, que eu acredito que é interessante nós lermos juntos. Vamos para o livro de Naum. Oséias, Joel, Amós, profetas menores, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Fica antes de Abacuque. No capítulo 1, uma pergunta muito semelhante à que o salmista fez no Salmo 130, repetida aqui pelo profeta Naum. Capítulo 1, versículo 6. Está falando sobre a ira de Deus. É interessante que no versículo 2, por exemplo, o profeta começa a pronunciar a sentença do Senhor e diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aqui é uma sentença profética contra Nínive, a nação de Nínive. O Senhor, versículo 3, diz o profeta, é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Percebam que interessante. Deus é longânimo e por isso nós subsistimos, nós não somos consumidos. Porém, Ele é justo também e o seu poder é grande e Ele jamais inocenta aquele que é culpado. Então, o Senhor, versículo 3, continuando, tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, são montes,
e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Então vejam como Deus é grandioso. E aí, no versículo de número 6, o que é que nós lemos? Vamos ler? Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, irmãos, ninguém, criatura alguma neste mundo pode satisfazer a justiça de Deus. Ele exige que a sua justiça seja satisfeita. E aí, por fim, chegamos na pergunta de número 15. Podemos tratar de todas elas hoje, porque aí nos preparam para as perguntas que vão nos apresentar de maneira maravilhosa o nosso Salvador Jesus Cristo. Começando nela, vejam só que interessante. Pergunta 15 então diz: que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Percebam que se a justiça de Deus não for esclarecida para o pecador, qual a exigência de Deus para o pecador, a realidade do homem sem Deus, perdido, morto em seus delitos e pecados, ele nunca vai fazer essa pergunta. E aí, irmão, soa vazio a expressão Jesus te ama. É ridícula a chamada marcha para Jesus, além de ser teologicamente toda bagunçada, porque eles saem declarando que a cidade é do Senhor, que vão amarrar todos os demônios. É uma confusão teológica tremenda. Ficam afirmando Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E vocês, não sei se já viram, mas eu já presenciei desde jovem aqui na igreja, pegando ônibus, andando na rua, o povo zomba e diz: esses crentes são doidos. Mas se zombassem porque eles estavam dizendo: arrependam-se, creiam, porque senão vocês vão perecer. Eles estão fazendo um carnaval danado e ficam dizendo que Jesus ama você, Jesus te ama, Jesus é legal, é a onda do momento. Isso é absurdo, porque a Bíblia diz que a pergunta que nós precisamos fazer é aquela do carcereiro de Filipos, lá de Atos 16. O que devo fazer para ser salvo? Quando ele viu a manifestação do poder de Deus, libertando aqueles homens presos, no lugar onde estava funcionando a justiça do império mais poderoso que já existiu, o romano, os grilhões se abrem, os portões das cadeias se abrem, sem ninguém ter passado por lá. O carcereiro, que já tinha ouvido que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação, ele fez a pergunta certa depois que conheceu a glória de Deus: o que é que eu vou fazer para ser salvo? Então essa pergunta 15 aqui, ela é pertinente. Se nós apresentarmos a realidade do homem e o que a justiça de Deus requer, naturalmente ele vai chegar nesta pergunta: que tipo de mediador e libertador nós temos que buscar? Se a gente não pode fazer nada, se outra criatura não pode fazer nada por nós, quem pode nos salvar? Para não usar a expressão do Chapolin, quem poderá nos socorrer, né? Quem pode nos salvar? Quem vai fazer isso por nós? Aí vejam a resposta, que bonita a resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas. Isso é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Mas nós vamos deixar para a próxima quarta-feira, para vocês ficarem interessados e a gente continuar e trabalhar somente a pergunta 15. Agora, gravem que resposta bonita, e as passagens bíblicas são mais belas ainda, porque são divinamente inspiradas. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas. Isso é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Ele tem que ser homem verdadeiro, mas ele tem que também ser verdadeiro Deus para poder nos salvar. Quarta-feira que vem a gente continua, se Deus permitir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, bendizemos o teu santo nome, por tua palavra, que não nos esconde, não nos omite nada a respeito da nossa natureza, e também não nos esconde, não nos omite nada a respeito da glória e da justiça do Senhor, que requer de cada um de nós que paguemos pelos nossos pecados. Mas, Senhor, quando ouvimos o que diz a Tua palavra e olhamos para nós mesmos, nós percebemos que os nossos pecados
eles só se multiplicam, eles só aumentam. Nós olhamos para aquilo que já fizemos e percebemos que quando todas as vezes confiamos em nós mesmos, nada muda. Mas te damos graça, Senhor, porque um dia enviastes do céu o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E por meio dele, ó Senhor, nós alcançamos a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, o perdão dos nossos pecados, a declaração de que somos justos, porque ele conquistou a sua justiça e ele então nos creditou, nos deu graciosamente esta justiça como um manto que nos cobre e que nos purifica de todo o nosso pecado. Nós te damos graças, Senhor, porque este manto é o sangue do Cordeiro que nos purifica. E por isso temos a certeza de que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque todas as vezes nós não clamamos por nós mesmos, nem por outro homem, mas clamamos confiados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de aprendermos a Tua palavra e abençoa-nos, ó Senhor, a cada dia. E alimenta-nos, ó Senhor, a cada momento. E fortalece, ó Senhor Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.